Renato? Ô, Renato! Tô chegando aqui, ó. Tô chegando. Tô aqui. Você é bom de matemática? Eita, eu sou expert em matemática. Vou saber. Bom. João tinha 40 doces. Ele comeu 20, ele ficou com quanto? João tinha 40 doces, Sim. ele comeu 20. Comeu Comeu 20, 22. ele ficou com Com o quê? diabetes. Ficou com diabetes de tanto comer doce. Comeu muito doce, ficou com diabetes. Não era essa conta que eu ia fazer.